Então a gente já entrou. Estamos aqui esperando o Diego. Ó. O pessoal tá entrando. E aí, Lúcio, tudo bom? Como é que estão as coisas aí em Portugal? O Alisson, o Maurício, o Diego. A gente tá esperando o nosso convidado entrar. Né? Assim que ele entrar. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o tempo aí em Coimbra? Por aqui, chuva, frio, esperando o nosso eterno coordenador. Né? Então agora a gente tá... A Fernanda... Oi, Fernanda! Pede pro Diego... Tempo bom, sol, que bom, aqui tá frio. Fernanda, pede pro Diego entrar, a gente tá esperando ele já. Ele me manda uma solicitação para participar, então assim que ele entrar eu posso encaminhar também. A gente está aqui então, no aguardo. Não tem praia por aí, né? Na cidade que tu tá, né, Lúcio? Só perto, né? Acho que só mais perto. Eu queria muito ter ido a Portugal no verão, só fui a Portugal no inverno sempre. E aí, pessoal, sejam bem-vindos, esperando o nosso convidado. Uma balinha. 40 quilômetros. 40 quilômetros é próximo, mais ou menos Pelotas do Cassino. Mas são águas europeias geladas, né, Lúcio? Pelo menos isso. Ó, entrou, acho que entrou o Diego. Easy Office. Aqui. Mandou a solicitação. Tá conectando. Oi, Diego! Tudo bom, Luciana? Tudo Como é que bom? tá? Já estava aqui Tudo bem. conversando com o Lúcio Paz, está nos assistindo direto de Coimbra. Eu disse, olha, Ô, que maravilha. estou esperando o nosso eterno coordenador, né, que vai nos dar hoje uma Mas, visão toda diferente, né, desses caminhos de empreendedorismo que ele trilha há bastante tempo. Mas que pois bom, é. Diego, que saudade que eu estava tua, da Fernanda, né, de te ter por aqui, pela Lotec Academy. Nós ficamos muito felizes quando tu aceitasse o nosso convite. Que legal, eu que Porque agradeço. É sempre um prazer. tu sabes que o nosso instituto, nós estivemos aí conversando contigo uma vez, lembra, né? Sim, A gente tinha uma ideia de cursos que nós não conseguimos estruturar porque pegamos essa questão da pandemia bem na época, né, sim, E tu sabes que o nosso instituto tem esse objetivo de discutir a questão da inovação, da tecnologia, né, dentro do direito, mas nós também nos interessamos por pessoas que eram do direito e trilharam outros caminhos, né, que trazem uma visão bem diferente, porque nós temos um público que quer isso, inclusive, quer saber assim, tá, mas se eu quero sim, empreender dentro do direito, eu posso, ou fora do direito, quais são outros caminhos que eu posso trilhar. E tu és a pessoa para falar sobre isso, né, Diego? Tu és a sim. pessoa para trazer a tua trajetória, né? Eu quero te fazer a tua apresentação. Tu és o gestor, né? O CEO, para botar assim, ficar mais chique, da Easy Office, que é um espaço de coworking maravilhoso aqui em Porto Alegre, né? E durante muito tempo tu trabalhasse como professor universitário e na gestão acadêmica. Meu eterno Exato. coordenador, né? Colegas, sempre colegas. Um excelente colega, um excelente coordenador, extremamente empático, né? Excelente gestor. Obrigado. E eu queria, Diego, então, que tu nos
contasse um pouco, eu sei um pouco da tua trajetória, mas o nosso, né, os nossos seguidores não sabem, que tu nos trague como é que foi essa tua virada, se foi uma virada, se não foi. Vamos lá. Sim. Bom, na verdade, boa tarde a todos antes, né? E eu, na verdade, eu sempre tive, assim, eu sempre tive assim, essa vida dupla, né? O direito e a questão empresarial, né? Sempre tive dentro de mim, assim, muito desejo de trilhar caminhos diferentes, assim, a mesmice, fazer sempre a mesma coisa, isso sempre foi uma coisa que me incomodou. Então, na verdade, desde a minha formatura, né, ainda no século passado, que eu não tinha assim, uma convicção plena. Eu acho que nós, como professores, a gente acompanha o drama dos alunos, de ter que tomar decisões, às vezes, são decisões que impactam a vida inteira, né, e são muito difíceis. Então, logo na minha formatura, paralelamente, eu fui investindo na carreira jurídica, fiz uma especialização, em seguida fiz um mestrado, e a vida acabou me conduzindo para a vida acadêmica, né? As oportunidades foram surgindo. Eu comecei a dar aula muito cedo, em 2001, lá na Unisul, em Santa Catarina, no campus de Tubarão. E em seguida fui para a Uniriter, onde fomos colegas. Mas, paralelamente a isso, eu sempre tive assim, muito desejo de empreender. E desde cedo eu sempre inventei coisas, né? A minha primeira experiência como empreendedor, imagina, sem nenhum tipo de formação nesse sentido, porque fiz o curso de Direito, e no curso de Direito a gente não é desafiado a refletir sobre o que é empreender, né, uma atividade. Mas eu fui, assim, metendo os peitos, né, com a cara e a coragem. Na época eu surfava e minha primeira experiência como empreendedor, eu fui para a Praia do Rosa e abri uma loja de conveniência lá. Não deu muito certo, evidentemente, inexperiente e tal, mas foi uma primeira experiência, né? E mesmo depois, na vida acadêmica, eu acho que as coisas também não acontecem à toa, por acaso, né? Eu, no mestrado, entrei na Uniriter e acabou surgindo a oportunidade de trabalhar com gestão. E aí eu acho que há um ponto de contato, né? Porque mesmo a gestão de ensino superior, a gente lida com pessoas, a gente lida com planejamento, então a gente acaba se obrigando a aprender habilidades, competências, desenvolver isso num ramo, numa atividade para o qual nós não fomos treinados na faculdade. O curso de Direito, ele é um curso muito quadrado, né? E, na verdade, reproduz um modelo de conhecimento e até um modelo de profissão que talvez não exista mais, ou é muito pouco frequente. Né? Nós não temos uma cadeira que nos ensine, por exemplo, como é que a gente faz a gestão de um escritório de advocacia. Nós não, Exato. Não sabemos, né? A coisa vai indo intuitivamente, né? Exatamente. E tu que és advogada, né, experiente e bem-sucedida, tu sabes, né? Na verdade, assim, o advogado, aquele bacharel em direito que vai exercer a advocacia privada, ele tem que ser essencialmente um empreendedor. Eu fiz a minha faculdade nos anos 90 e aí, naquela época, a visão que se tinha do advogado era o sujeito que se formava, ele alugava uma salinha, botava uma plaquinha com o seu nome, ficava sentado, e os clientes viriam naturalmente, e o sujeito precisaria apenas se dedicar a estudar, conhecer doutrina, jurisprudência, para poder exercer a sua profissão. E a gente sabe, né, que o mercado, nesses últimos 20 anos, mudou drasticamente. Né? Então, o advogado, o sujeito que quer ter sucesso, ele tem que saber gestão, ele tem que saber captar cliente, ele tem que ter noções de marketing, publicidade, para saber se divulgar, além do conhecimento técnico. Né? Então, ao longo desses longos anos aí de docência e contato com os alunos, a gente vê a dificuldade, né, dos alunos justamente por essa falta de conhecimento de como chegar ao cliente, né, como ter uma projeção profissional, como é que essas coisas vão acontecer. E isso a gente não aprende na faculdade. Né? Comigo, acabou acontecendo
de eu trilhar esse caminho paralelo por um desejo pessoal, por uma motivação pessoal. Na verdade, eu sempre tive muita dúvida, muito questionamento a respeito, né, do direito como um caminho único, e eu fui experimentando, metendo a cara, e a gente vai, cai, levanta, né, e vai aprendendo. Mas realmente são desafios, né? Empreender e a advocacia privada repito, né, na minha visão, né, essencialmente um modelo de empreender. A pessoa assume muitos desafios, muitos riscos, né? E o empreender essencialmente é isso, a pessoa saber, por exemplo, traçando um paralelo, que é muito debate também muito comum dentro da faculdade de Direito, das carreiras públicas, né? Que muita gente almeja em virtude de estabilidade financeira. Aquilo ali é um mundo de segurança, né? A pessoa sabe que ela vai entrar numa carreira, ela vai realizar o mesmo tipo de trabalho, né, com poucas modificações, até a sua aposentadoria, ela vai ter todas as suas garantias. O mundo privado, né, e a advocacia, e todo profissional liberal, pequeno empreendedor, é o contrário, né? É um risco atrás do outro, é matar um leão por dia, e a gente tem que acabar assumindo responsabilidades e se desenvolvendo numa ampla gama de aspectos, né? Então, porque uma coisa é as pessoas que trabalham mesmo na condição de empregado em grandes empresas, onde tudo é setorizado e tu tem condições de focar num determinado setor, numa determinada atividade. Essa não é a realidade do profissional liberal e não é a realidade do pequeno empreendedor, né? Que, na verdade, tem que... os desafios, eles abrangem todas as esferas do empreender, né? Tem que ter noção, alguma coisa, como é que funciona a tributação, como é que funciona a legislação trabalhista, como é que se deve liderar ou fazer a gestão de pessoas. A pessoa precisa entender cada vez mais, né, em função das novas tecnologias, as mídias sociais, como é que a gente vai se projetar, como é que a gente vai se vender, como é que eu vou fazer captação de clientes, enfim. É um desafio atrás do outro, né? Tu sabe, Diego, que nesse aspecto é engraçado, assim, porque eu sou casada com um servidor público que hoje, ele diz, esses tempos a gente estava conversando sobre plano de demissão incentivada, plano de demissão voluntária. E ele olhou para mim e disse assim, eu não sei se o Estado oferecesse um plano de demissão voluntária que valesse a pena, considerando o tempo que eu tenho de carreira para frente, o que eu receberia, se eu não ia aderir. Porque eu não consigo imaginar na minha vida eu mais 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que ele buscou lá no serviço público, que já não é mais oferecido para todo mundo, que é a estabilidade e paridade de vencimentos, né? Exato. Que isso vem sendo debatido. Ele ainda, por ser um servidor público mais antigo, ele ainda tem isso garantido, mas não sabe até quando, né? Hoje, ele que não tem aquela chama, aquela inquietude, né? Nós trabalhávamos num lugar que diziam que era o local dos inquietos. E ele dizia, olha, isso era bom para ti, porque tu tá sempre inquieta, né? Essa vontade, eu não consigo ver tu trabalhando com outra coisa que não fosse profissional liberal, porque isso é uma coisa interna, é o que tu tá nos dizendo, né, Diego? Mas eu acho que é isso. Desculpa, não, só vou concluir isso. Até mesmo para ele, isso hoje é algo assim, tá, mas eu não tô mais, a vida mudou, eu tenho uma perspectiva de vida muito maior, eu não cheguei na metade na minha vida, com 45 anos, eu tô na metade, eu tenho mais 45 anos, no mínimo eu tenho mais 30 anos de vida produtiva. Eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa? Tu sabe que esse dilema, eu acho que é de muitas pessoas, né? É claro que quando a pessoa sai da faculdade, é jovem, e tem toda aquela ansiedade de se firmar profissionalmente, de conquistar sua independência financeira, evidentemente o concurso público é muito sedutora a ideia, né, de ter essa garantia. Mas logo que me formei, uma das primeiras coisas que eu fui fazer um curso de preparação à magistratura do trabalho. Justamente, né, seduzido por essa ideia. Mas eu rapidamente, ali ao longo daquele ano que eu fiquei estudando, eu me dei conta justamente disso que tu disseste. Eu não vou conseguir, né? Pelo meu perfil, pelo meu temperamento, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa uma vida inteira, as mesmas rotinas, né? Eu acho que assim,
essa inquietude, esse desejo de assumir desafios, e esse eu acho que talvez seja o primeiro ponto que cada pessoa, cada estudante, cada universitário, cada pessoa que deseja empreender precisa se questionar, né? Fazer uma autorreflexão. Né? Mas qual é a minha postura em relação aos riscos, né? Em relação à rotina? Como é que eu vou me adaptar a isso? Porque a gente tem até literatura nesse sentido, há um índice grande de casos de depressão entre servidores públicos, justamente porque às vezes o desafio ele é um elemento motivacional muito importante, né? De estar atento, buscando novidades, buscando coisas novas para conhecer, para fazer, para realizar. E eu lá atrás, eu consegui fazer, apesar de não ser nada maduro ainda naquela época, mas eu consegui ter essa percepção a respeito de mim mesmo, e em seguida eu abandonei. Né? E aí já montei um escritório com um colega, e aí, claro, começam a surgir os desafios, enfim, aí a minha vida acabou me conduzindo, a vida acadêmica, de alguma maneira, foi uma conciliação entre o desejo de ter uma certa estabilidade, mas essa liberdade de poder fazer outras experiências no âmbito profissional. E eu acho que isso, para muitas pessoas na área do direito, isso acaba acontecendo, né? A vida acadêmica, porque tu tem um contrato CLT, então tu tem uma certa previsibilidade, né, de remuneração, e isso é também importante porque te permite dar outros saltos. Né? E eu acabei, talvez, buscando isso, porque a advocacia, e tu sabes, né, mais que ninguém, é difícil, né? É muito duro, né? Sobretudo no início, né? Porque o mercado está cada vez mais concorrido, a gente vê cada vez mais advogados, bacharéis, enfim, no mercado. E como é que essas pessoas vão se colocar? Né? Onde é que vão encontrar a sua posição, os seus clientes, a sua estabilidade de remuneração? Isso leva muito tempo. Né? Um escritório, um sujeito que começa a advogar hoje, ele vai demorar muito tempo até ele ter um volume de ações, né? Se ele vai trabalhar mais no contencioso, até o volume de ações que ele começa a entrar naquele giro para ter uma estabilidade financeira, isso é muito difícil. Né? E é uma atividade que exige que o profissional assuma, né? Se tu vai exercer nesse modelo tradicional de tu teres o teu escritório, tu vai ter que assumir muitos custos. Né? E às vezes a realidade socioeconômica hoje, na maioria dos alunos do curso de Direito, é de muita dificuldade. Né? As pessoas lutam com muita dificuldade para conseguir concluir o curso e se formar, e aí gera-se toda aquela expectativa, bom, agora vai, estou com o canudo debaixo do braço, agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Quando a gente sabe que é bem diferente, né? Aí é que exige um investimento, a pessoa vai ter que colocar uma sala, vai ter que assumir uma série de custos, de despesas, e até o momento que o dinheiro começa a entrar, como é que faz? Né? Então, tem que ter essa predisposição ao novo, ao enfrentamento de desafios, e a pessoa não pode achar isso um fardo, né? Algo muito pesado, porque senão a coisa não acontece. A pessoa tem que ter um certo prazer, eu acredito, na atividade e nesses desafios cotidianos, né? Então, de captar cliente, de estabelecer uma rede de contatos, enfim, e de ir construindo a sua trajetória profissional, né? Não, então agora a gente vai... A Fernanda, toda a nossa conversa está sendo direcionada para chegar até o Easy. E ela já está dizendo ali, vem pro Easy. Não, porque isso foi algo... O que a gente percebe, né, Diego? Tem algumas questões da tua fala que eu gostaria de pontuar que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui na Lotec. Então, nós dois somos da mesma época, fizemos a nossa graduação nos anos 90, nós tínhamos uma visão, né, do direito, da advocacia, do ensino superior. Isso não existe mais, Diego. Não existe. Não existe. O direito, o exercício da advocacia como estava no passado, e eu tenho conversado com vários amigos da minha mesma faixa etária, e eles dizem que é fatalista, não é bem assim. Eu digo, gente, se nós continuarmos no antigo, não vai acabar da forma com que vocês conheciam. E o ensino superior, a gente nem fala, isso seria para uma outra live, né? Exato. Eu ia tratar só disso. Mas tu começasse dizendo assim, olha, o empreendedor,
eu vou lá, eu meti a cara e eu errei. O que eu percebo, assim, é muito... talvez uma nova geração, uma geração que tenha 10 anos a menos do que a gente, eles lidem de uma forma mais fácil com a tentativa e erro. Né? Isso é algo que eu tenho trabalhado muito internamente. Eu converso bastante com o meu colega e o meu colega diz assim, ó, para ti alcançar o sucesso, obviamente, tu tem que errar. Tu não pode ter medo de fracassar. E talvez isso, porque eu vejo que o pessoal da minha geração é mais resistente com o fracasso, né? Com a questão do fracasso. Então, isso é um ponto muito importante do empreendedorismo, né? Tentativa e erro, Tentativa e erro, né? Assim, eu observo muito, eu tenho filhos pequenos, né? E eu observo muito, por ter sido professor tanto tempo, como é que se dá o processo de aprendizagem, né? E é impressionante, né? O método tentativa e erro, ele é muito eficaz. É claro que isso não significa que a gente não deva se preparar, mas não adianta, a gente vai errar. E é errando, né? Isso talvez seja um clichê, mas é errando que vai se acertar em algum momento. Né? E talvez a nossa geração, eu não sei, talvez essa nova geração tenha uma pressão menor, uma cobrança menor. Não sei se a nossa geração talvez sobre nós tenha sido depositada uma expectativa demasiada, e isso acabou sendo internalizado por nós. Mas realmente, e aí eventualmente num primeiro, num segundo fracasso, a pessoa desiste, o que é um grande equívoco, né? Sobretudo no empreender, né? Até porque mesmo o próprio conceito de erro e acerto, ele acaba sendo relativo, né? Então a gente está, por exemplo, nesse momento, vivendo uma pandemia que colocou o mundo de cabeça para baixo. A gente não sabe ainda exatamente quais vão ser as consequências disso. Então, assim, muitos empreendedores vão ficar pelo caminho e outros vão surgir. Na verdade, corrigindo, o empreendedor ele fica, mas muitos negócios vão desaparecer, muitos negócios novos vão surgir. E é justamente estar antenado, ter a percepção, né, da mudança, do que o meu mercado está necessitando nesse momento, como é que eu posso me adaptar a isso, e isso vai te dar uma condição melhor de, nesse momento, sobreviver e, no momento que as coisas decolarem, ter um grande êxito. Mas o fato é que esse momento que a gente está acontecendo, que a gente está vivendo, vai acontecer muito isso, muitos fracassos, né? E a gente tem que saber lidar internamente com isso e tem que saber se adaptar, né? Muitos clichês têm surgido, né? Talvez o que a gente mais tem estudado é o reinventar-se, né? E essa é uma necessidade constante, mesmo antes, né, de que a gente está vivendo. Toda a mudança na advocacia, no mundo do direito, que já está se pronunciando, isso vai exigir dos profissionais, cada vez mais, uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade. Né? O Harari fala isso, né? Ele diz assim, ó, que as habilidades, que as soft skills vão ter que ser trabalhadas muito, porque no decorrer da vida tu vai exercer mais de uma profissão e tu vai enfrentar esses desafios, que é algo que vai te exigir internamente, né? Então eu passo por algo neste momento, que é uma quebra total de paradigma, porque saí completamente da zona de conforto, né? Estou efetivamente me reinventando com novas matérias, ainda que trabalhando com uma temática antiga, que é a temática que eu gosto, que tu gosta, que é o direito do trabalho, mas uma visão completamente diferente, tá? E aí, eu sei como esse processo é doloroso, né, Diego? Esse processo é muito doloroso. Com e certeza. por isso que a gente quer saber, assim, como é que surgiu a questão do coworking? Porque, no meu sentir, meu amigo, quando tudo isso passar, vocês serão milionários. Deus te ouça. Porque, qual foi o momento? Como é que vocês começaram? Né? Eu sei que a Fernanda tem um papel bem importante, né, fundamental. É fundamental digamos assim, nesse negócio, nessa escolha e tal. Sem dúvida. Bom, assim, então, eu sempre tive esse desejo de empreender, tive, assim, essas minhas experiências. Quando eu e a Fernanda, que somos sócios e casados, né, quando nós casamos, a Fernanda vem de uma família de empreendedores, de empresários no interior do Rio Grande do Sul. Então, ela tem isso na veia, né, a coisa do comerciante, do empresário. E o que dá a ela uma vantagem em relação a mim, assim, que tu não tens ideia, né? Porque tem coisas que a gente traz de casa. Mas então,
desde que nós casamos, assim, ela sempre, olha, então, quais serão os meus projetos profissionais? Empreender, né? E eu disse, olha, eu sou parceiro, né? Na época eu tinha um envolvimento muito grande na Uniriter e não tinha condições de estar ali no dia a dia, mas eu disse, mas eu sou parceiro, né? Tipo, para aconselhar, para investir e tal. E aí nós fizemos uma primeira tentativa, nós fomos franqueados daquelas lojas porque chegamos a ter 2 operações em shopping centers em Porto Alegre. Foi uma primeira experiência e a franquia, ela tem isso de bom, que ela te entrega todo o sistema de gestão pronto, né? Então foi um aprendizado muito grande para nós. Mas chegou um determinado momento ali, 2012, 2013, que a gente começou a sentir que o varejo estava começando a perder o fôlego, e depois acabou acontecendo toda a crise ali a partir de 2015. E aí nós vendemos a operação. Isso foi em 2013. E nesse meio tempo a pessoa estava grávida do nosso segundo filho, e aí eu disse, não, vou dar um tempo agora e vamos pensar com calma. E aí ela foi fazer um processo de coaching para justamente encontrar alguma empresa, alguma atividade que pudesse investir. E o coach dela atendia em um escritório compartilhado, em um coworking. Na época ainda não se falava muito na palavra coworking, né? Porque isso é muito recente. E aí, conversa vai, conversa vem nesse processo, nesse coaching, ela se deu conta, disse, eu estou sentada no negócio que eu quero ter. Né? E aí começamos, então, a fazer uma pesquisa. Eu totalmente envolvido lá no Uniriter, mas sempre em casa, conversando, e ela foi à frente dessa pesquisa. E aí começamos porque eu acho que isso é um ponto fundamental para empreender, né? Pesquisa, muita pesquisa. Conversa, pesquisa, faz simulações financeiras. Isso tudo é muito importante para não errar o passo. Né? E aí a gente começou a fazer essa pesquisa e um aspecto que eu sempre gosto de referir, assim, aqueles que estão pretendendo empreender, abrir um negócio do zero ou comprar um negócio já em andamento. Nunca descarte adquirir uma empresa, mesmo com dificuldades financeiras. Porque, olha, isso é às vezes é um grande caminho já percorrido. E foi o que aconteceu conosco, né? Assim, nós começamos a pesquisar o mercado e aí nós chegamos no Easy Office. O Easy Office é uma empresa que já tem 12 anos de atuação no mercado. Às vezes as pessoas acham que coworking é uma coisa nova, ou a palavra coworking sim, mas assim, esse modelo de escritório compartilhado, ele já existe há bastante tempo. E aí nós chegamos no Easy Office, a fundadora, ela estava saindo do país, e aí negociamos, enfim, e assumimos a gestão da empresa. Na época a empresa, ela estava em situação assim, pré-falimentar, com poucos clientes, era uma empresa que ia fechar, e aí nós começamos, num primeiro momento, claro, a Fernanda, né, o mérito é todo dela, começou a trabalhar mídias, reestruturou todos os processos da empresa, e em coisa de 2 anos nós já tínhamos triplicado o faturamento da empresa. E eu ali, na minha vida acadêmica, né, na minha vida de gestor na Uniriter, mas já vislumbrando, e desde o início, na verdade, desde lá de trás, quando eu disse para ela, olha, vamos montar... Rafael Soto nos dando oi. E aí, Rafael? Rafael vai ser um convidado nosso também. Vai falar sobre fraude em criptomoedas. Eu só disse Rafael, para eu te entrevistar, pelo amor de Deus, me diz o que eu tenho que ler. Eu vou ter que estudar para entrevistar o Rafael. Todos os colegas. E, então, assim, desde o início, eu já tinha em mente, assim, até dentro desse meu perfil, eu sabia que o meu tempo de Uniriter, de empresa, teria um fim, né? Isso não é para sempre, e se não chegasse um fim pela empresa, chegaria por mim, né? Porque eu 10 anos, eu não sei, eu sempre coloco na minha cabeça, assim, 10 anos é um tempo, né, que a gente consegue aprender, construir, crescer e vamos partir para outra. Então, nesse meio tempo, eu já comecei, em silêncio, evidentemente, né, sem
sem divulgar muito, mas eu já comecei a fazer essa transição, né? Porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam em transição de carreira, e aí acham que as coisas vão acontecer no instalar de dedos. Aí abrem mão de uma carreira consolidada para iniciar algo novo, né? E às vezes não tem fôlego, sobretudo financeiro, e acabam desistindo do caminho. Então nós construímos essa... E claro, por eu e a Fernanda sermos um casal e empreendermos juntos, isso um apoia o outro, então isso facilita bastante. Mas eu consegui então fazer essa transição, né? Aí foi no final de 2018, então, que eu me afastei, não sei se para sempre, né, ou temporariamente, mas aí me afastei assim da vida acadêmica e me voltei aí com toda a força, né, pro Easy Office. E aí foi, então, ao longo de 2019, que nós já também havíamos planejado, a abertura de uma segunda unidade em Porto Alegre. As 2 unidades estão ali na Avenida Carlos Gomes, porque também, nesse momento, a empresa daí começou a crescer e ou nós profissionalizávamos a gestão, ou eu entraria, né, com mais 2 braços ali para auxiliar a Fernanda. E aí inauguramos, então, no segundo semestre do ano passado, essa segunda unidade do Easy Office. E bom, e aí agora aí fomos pegos aí, como todo mundo, né, de surpresa com essa loucura dessa pandemia. Enfim, estamos aí, né? Cada dia um desafio novo. Eu acompanhei um pouco, né, Diego, as nossas conversas, né, pelos encerramentos de ciclos e inícios de outros, a gente conversava um pouco sobre isso. Se tu sempre fosse um colega que era muito receptivo e eu sempre busquei conselhos, né, em ti, eu lembro das conversas que nós tínhamos e não teve dúvida que quando tu decidisse isso, as tuas energias voltaram para o negócio, e o negócio, né, eu imagino o quanto a Fernanda deveria estar dizendo, vem, porque eu preciso dessa energia, né? E aí a gente viu o que aconteceu. Mas, e aí, então assim, como tu és um trabalhista, né, com conhecimento extremamente aprofundado, eu sei disso, né? Esse panorama que nós temos atual, né, dessas novas dinâmicas de relações de trabalho, porque eu não tenho dúvidas, Diego, que o que nós vivenciamos agora mudou definitivamente o panorama futuro, né? Isso vai fomentar a tua atividade. Tu não pensas nessa questão? O que tu te parece? Sim. A gente tem conversado muito, né? A gente tem vários grupos de founders, né, de coworkings, né, pelo Brasil inteiro, e assim, há uma unanimidade em torno dessa expectativa, né? Eu falo expectativa porque, na verdade, a gente está no meio do olho do furacão e a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão acontecer. Mas, em geral, as pessoas estão bastante otimistas, e eu também, porque eu compartilho da mesma visão que tu tens. Eu acho assim, essa experiência de ficar em casa, essa experiência de home office, nesse primeiro momento, isso vai impactar, né? Evidentemente que o mundo não vai ser o mesmo a partir de agora. Algumas dúvidas, elas existem, né? Sobretudo em torno da questão do home office. Na verdade, entre os gestores de coworkings, já há muito tempo se discute como é que nós nos posicionamos em relação ao home office, porque, em tese, a gente poderia analisar, olha, o home office é inimigo do meu modelo de negócio, porque se a pessoa trabalha em casa, ela não precisa ir para o coworking. No entanto, eu acho que uma das coisas que as pessoas já perceberam com essa questão do isolamento social é que o home office ele tem muitos limites, né? Ele tem muitos limites. Então, assim, não é assim aquele mar de rosas que talvez as pessoas pudessem imaginar, que bom, eu não vou precisar perder tempo mais no trânsito, eu vou poder trabalhar em casa, mas não é bem assim, né? Há uma série de situações objetivas que são difíceis de gerenciar, né, no trabalho dentro de casa, né? Então, assim, filhos, é um espaço adequado, é uma condição psicológica, né, para tu te voltar para o trabalho. Então, eu acredito que esse modelo de escritório compartilhado, até uma palavra que eu prefiro usar, porque o coworking, as pessoas, quando a gente fala em coworking, as pessoas pensam assim, coworking é uma mesa enorme com várias pessoas de diversas empresas ali compartilhando.
Não é necessariamente assim. Uhum. Existem alguns coworkings que reproduzem muito esse modelo. Mas, por exemplo, o nosso espaço, a gente trabalha muito mais com salas privativas, né? Então, é um escritório compartilhado, porque cada Sim. empresa, cada profissional liberal, ele tem o seu espaço privativo, ele tem a sua sala, a sua privacidade, e ele vai compartilhar o serviço de secretariado, todo o serviço de higienização, toda a parte burocrática é o que o coworking ou o escritório compartilhado ele vai oferecer ao seu cliente. Uhum. Então, eu acho que vai haver, é bem possível, eu acredito nisso, que vai haver uma migração, desde empresas grandes até o profissional liberal. E eu acho que, num primeiro momento, para além da questão da cultura do trabalho, né, do modo de se relacionar com as pessoas, o que mais vai, eu acho, atrair as pessoas para esse modelo de organização é a redução dos custos. Né? Porque, dentro disso que a gente estava falando, né, no exercício da advocacia, antigamente, o sujeito tinha que ter uma sala, porque ele ia ter que ter uma biblioteca gigantesca, ele ia ter que ter coleções de jurisprudência, e isso foi evoluindo aos poucos. Hoje, com o processo eletrônico, tem um momento bem anterior para a possibilidade da gente fazer pesquisa de jurisprudência tudo online, tu não precisa ter um grande espaço. Né? Na verdade, tu vai ter um espaço para o atendimento dos teus clientes, ou eventualmente um espaço, quando tu precisa, uma maior concentração, sair do teu ambiente de casa, mas esse espaço ele pode ser pequeno, ele não precisa ter uma grandiosidade. Claro, que há dimensões e dimensões, dependendo do negócio e do porte, eu acho que assim, não vai desaparecer o modelo do escritório próprio, daquele grande escritório que precisa, talvez até, impressionar os seus clientes. Tal. Eu acho que isso ainda é uma realidade que ainda vai perdurar por algum tempo. Mas eu acho que aos poucos vai havendo uma mudança de cultura. Porque eu me lembro logo que eu me formei, assim, e até pouco tempo atrás, né, ninguém imaginaria como é que um advogado vai atender num escritório compartilhado. Como é que os meus clientes vão me ver? Pô, esse cara é um chinelão, ele não tem dinheiro nem para pagar um aluguel. E só que isso, talvez, então por isso eu acho, no primeiro momento, nesse momento de crise, e que obriga todas as pessoas a rever os seus custos, o escritório compartilhado ele vai ser uma alternativa, e isso vai ser naturalmente um grande chamariz. Mas eu acredito que as pessoas aos poucos e cada vez mais, elas vão se dando conta que a lógica do compartilhamento, ela veio para ficar. Né? Porque um coworking, um escritório compartilhado, de alguma maneira reproduz Uber, reproduz Airbnb, reproduz esses novos modelos de negócio que abandonam aquela lógica do ser o proprietário, do ser o dono. Né? Então, você não precisa mais ter. Né? Você pode pagar para usar, usufruir na medida em que aquilo seja necessário. Né? No caso específico de um coworking, então os profissionais e as empresas vão utilizar na medida em que seja necessário. Então, a gente tem muitos advogados que são nossos clientes, tem alguns que têm sala fixa, porque tem uma demanda de trabalho nesse sentido. Mas a maioria dos nossos clientes advogados, eles têm só um endereço, então eles contratam uma linha telefônica para alguém fazer a gestão do atendimento aos clientes. Alguns, então, vão usar eventualmente uma sala de reuniões, quando precisa fazer uma reunião com o cliente, assinar algum contrato, alguma coisa. Então, essa lógica de compartilhar, de não ser dono, eu acho que isso veio para ficar. Né? Isso vai se acentuar cada vez mais. Né? E, além dessa questão desse benefício, dessa vantagem econômica, né, de redução de custos, a gente tem uma outra circunstância que talvez favoreça o nosso modelo de negócio, que é a questão também de compartilhamento, mas compartilhamento de ideias, de troca entre pessoas, de compartilhar ambiente. E isso pode ser algo muito rico. Né? A gente tem ali no Easy Office, a gente tem, só para teres uma ideia, tem empresas de todos os portos. Eles são nossos clientes, por exemplo, a construtora Rossi, que é uma empresa enorme em atuação nacional, e está conosco ali. Não, é isso que eu ia dizer, que eu acho que essa mudança de cultura já começou, Diego. Porque essa questão assim, de que tu ter estrutura está relacionado diretamente ao status do advogado, se tu parar para pensar, isso já não é mais bem assim. Porque tu tem grandes bancas já, digamos assim, diluindo as suas estruturas e utilizando esses espaços.
Quando a gente olha, é que eu tenho um filho maior que mas os teus ainda, isso vai ser mais acentuado, né? Imagina, eu vejo o João Eduardo, que tem 21 anos, né? Para ele, na nossa época, tu só namorava se tu tivesse carro, era um símbolo de status, assim. Para ele, há pouco tempo, fazer a carteira de motorista era uma coisa assim, ó, eu tive que dizer, meu filho, tu tem que fazer. Ele, tá, mas pra que eu preciso aprender a dirigir se existe Uber? Eu nem quero ter carro. Pois é. Né? Ficou algo inútil, né? Ficou algo inútil. Hoje mesmo a gente veio aqui um amigo que fez toda a estrutura da sala e a gente estava conversando algumas questões. Ele disse, ele falou se estava tudo bem, né? Conversamos porque nós criamos um espaço também para cursos e tal. E ele disse, Luciana, mas é um luxo ter uma estrutura assim, porque ninguém mais tem. Só que ninguém mais tem, não quer dizer que essas pessoas não têm excelentes contratos, que elas são relativizadas na atuação, muito pelo contrário, né? Exatamente. Nós temos um espaço ali para eventos e cursos e assim, muitas vezes até é uma questão assim, de agilidade, de profissionalizar a gestão, né? Daqui a pouco, independentemente do porte da empresa, né? Uma empresa muito grande, mas tu tem que ter um funcionário, tu tem que ter um gestor daquele espaço, tu tem uma série de despesas, quando na verdade tu vai ter um uso ali eventual, 3, 4, 5 vezes por mês, e acaba sendo muito mais fácil, tu pega o telefone, tu agenda, né, e de alguma maneira é uma forma de terceirizar isso, né? E funciona muito bem, né? E funciona muito bem. E eu tenho visto justamente que as pessoas elas já têm mudado, já estão enxergando isso com outros olhos, né? Esse modelo, a nova geração nem fala, né? É uma outra maneira de ver e se relacionar com as coisas e com as pessoas. Mas mesmo pessoas da nossa geração, pessoas mais antigas, já estão começando a perceber. Nós temos ali alguns clientes, sobretudo empresas da área de TI, que são pessoas mais velhas. E, assim, quando descobriram a possibilidade de estabelecer a sua empresa, a sua atividade, num escritório compartilhado, num coworking, aquilo ali foi uma maravilha, né? Porque tu reduz incomodação, tu reduz despesas, e tu já está num ambiente que às vezes propicia negócios, né? A gente tem vários exemplos ali dentro do Easy, que esse acho que é o grande desafio de todo o coworking, é tu criar um ecossistema de negócios, né? Tu criar uma comunidade e criar mecanismos de interação entre essas pessoas. Porque daqui a um pouco tu tem um arquiteto, e aí tem um advogado, o advogado quer fazer uma reforma na sua casa, e a gente já vai procurar o profissional. Daqui a um pouco tem um engenheiro, um terapeuta, não sei o quê, que precisa de um advogado, e aí esse espaço acaba se constituindo também num elemento que vai potencializar a tua atividade profissional. Né? Então, eu acho que há uma série de ganhos, né? Há uma série de ganhos, mas é necessário, sem dúvida, uma quebra de paradigma. E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele é propício, né? As pessoas vão se voltar mais para situações novas e depois vão acabar percebendo os ganhos disso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso aí, Diego. Tu sabes que tão logo a gente consiga retomar alguns cursos presenciais, vocês são a nossa escolha, né? Porque o espaço realmente eu ainda não tive, eu tenho que te fazer uma visita nessa nova sede, só fui na anterior, né? Mas eu conheço, né, do material que tu me mandou, dos folders, de toda a publicidade que vocês fazem. Ela é moderna, ela é descolada, né? Ela é conectada com o que as pessoas atualmente querem. Porque eu não quero levar o meu público para assistir um curso de Lei Geral de Proteção de Dados num lugar careta. Exato. Até essa é a questão quando tu montasse o negócio, tu tivesse que te preocupar, né? O que eu quero oferecer, o que o meu público quer, né? E uma última pergunta antes da gente encerrar. E a questão das mídias? Como é que vocês têm trabalhado isso? Porque eu vejo que vocês são bem atuantes nas redes sociais, né? Vocês conseguem fazer a venda do produto de vocês, do estabelecimento de vocês nas redes? Né? Tem retorno com isso?
tem muito retorno. Assim, eu te confesso que quem assumiu essa frente foi a Fernanda, ela é muito mais aberta para isso, e ela teve que meio que me puxando, assim, porque eu me sinto às vezes um velho. Diego, tu é mais analógico. Eu sou analógico, eu sou geração X, né, Luciano? Então, assim, a gente tem uma dificuldade, a gente é mais lento nisso. Mas, assim, acho que a grande verdade é que quem não está nas redes sociais, nas mídias sociais, não está no mundo, né? E vai estar cada vez mais fora do mundo, né? Então a gente tem investido muito, né? Assim, num primeiro momento, a gente terceirizava a gestão das nossas mídias, e aí, a partir de um determinado momento, a gente começou a fazer em casa. A gente descobriu um talento numa das nossas colaboradoras, a Darlene, que está nos assistindo, meu reconhecimento público, e ela tem um talento muito grande para isso, e claro, todo mundo contribui, né? Eu contribuo, eu trabalho mais a parte de textos, né? Até por conta de toda a minha formação. A Fernanda constantemente tendo ideias, né? Então, atualmente a gente está presente em todas as mídias, e claro, tem algumas mídias que elas vão te dar um retorno mais institucional, de visibilidade da marca. Né? E tem outros espaços que vão te trazer um retorno efetivo, direto, maior. Né? Eu acho que assim, tudo parte hoje em dia de um site, né? Tu tem que ter um site vendedor, né? Não adianta tu ter um site lindo, bonitinho, com cores maravilhosas, fotos bonitas, mas ele tem que ser um site vendedor, ele tem que facilitar muito, né? É aquela coisa assim, quando o teu lead ali aparece ali, é um botão que ele tem que apertar e depois tu tem que correr atrás. Então, primeira coisa, ter um site bom, né? O Google acaba sendo um grande parceiro, né? As pessoas usam muito o Google, né? Então a gente tem um retorno muito grande via Google, sobretudo empresas que vêm sediar nas nossas unidades de empresas do centro do país, São Paulo, nos acham muito pelo Google. Então eu te diria assim, o Google acaba sendo assim, o nosso... por onde a gente mais fecha negócios diretamente. Mas o Facebook, cada vez mais Instagram e o LinkedIn, que a gente está ainda fazendo alguns laboratórios, também contribuem muito. A gente faz muitas experiências assim, de fazer campanhas, né, pagas, evidentemente, e a gente vê muito retorno. Né? Então, cada vez mais as pessoas... As mídias sociais, que surgiram talvez lá com o Orkut ou no início do Facebook, como um espaço exclusivamente de relações sociais, hoje, já há algum tempo, isso mudou, né? Isso são espaços comerciais, né? Então, assim, as empresas precisam estar ali. E eu acho que, assim, o principal aspecto para que tu tenha uma qualidade nas tuas mídias é a interação. Né? Eu acho que isso é fundamental. Né? Tu não pode simplesmente ali fazer postagens de propaganda, tem que haver uma interação, tem que haver um diálogo, as pessoas gostam de assistir um vídeo, as pessoas gostam de trocar uma ideia, de conversar. Então a gente tem observado isso. E basicamente por onde a gente faz a nossa captação, né? São os meios eletrônicos. Né? Assim, mídia convencional, ela se tornou muito cara e ineficiente, né, em alguma medida. O João está mandando um abraço aí, dizendo que são excelentes as informações. Então, um beijo para ele também. Tá com saudade. E a Manu, que é a nosso marketing digital, que nós temos aqui também na Lotec, uma equipe interdisciplinar que trabalha e que nos ensinou, inclusive, a questão das mídias, né? No âmbito da advocacia, se tem uma discussão a nível federal sobre a regulamentação das publicidades nas redes sociais, porque, de toda forma, o advogado também tem que fazer essa publicidade. Né? Nós temos lá o nosso limitador do Código de Ética e eles estão revendo essa questão. Né, precisa ser revisto, eu acho. Tem que ser revisto, porque não é mais entrega de cartãozinho, né? Exato. E reproduz um modelo, como nós estávamos falando, que já não existe mais, né? Quando eu fui fazer o curso lá em Harvard, Diego, eu fui com um cartãozinho impresso e quase morri de vergonha, porque eu era a única, porque todos eram vindo QR Code. Eu digo, pelo amor de Deus. Papel, né? Pra que papel, né? Eu digo, pra quê? Eu digo, cara, não tenho, eu sou muito analógica, voltei assim, ai, por favor. E a Manu, que nos acompanha, ela nos dá toda, a Manuela, o Google, eles nos dão toda uma outra visão e é um mundo inteiro a se descobrir como se posicionar, né, nas redes para chegar ao teu consumidor final, digamos assim. Né? Exato.
Exatamente. Os nossos clientes estão todos nas ilhas, né? Mas, Diego, então, olha, foi um prazer te ter aqui. Né? Tu sabes que eu tô com saudade de vocês. Eu quero ver se agora as coisas... Eu sei que vocês estão adotando todas as medidas de segurança, né? A máscara... Sem dúvida, né? Tem vários protocolos. Eu posso chegar aí para dar um oi, né? Eu também estou adotando todas as medidas, mas eu não tenho dúvidas que, passado esse período... Olha, vou querer ser tua sócia, eu acho. Sócia de vocês aí. Temos várias possibilidades de parceria. Foi um prazer. Manda um beijo para Fernanda. Um beijo para o teu pai e para tua mãe, igualmente. Tá? Então tá. E espero que para vocês também. Tá? E foi um prazer, eu agradeço o convite, é sempre bom bater papo. E a gente conversava tanto na sala dos professores, compartilhando turmas, e a gente sente falta, né, desse convívio mais próximo. Tá aqui o Lúcio também, ó, nos dando parabéns, né? Excelente estimulante. O Lúcio está lá em Portugal fazendo doutorado, né? Tá em Portugal fazendo doutorado. Esses dias eu falei com ele e disse assim, Lúcio, pelo amor de Deus, Lúcio, o que é isso? Vai para Portugal, pega uma pandemia. Ele, não tem, é pobre fazer doutorado fora, ele começou a rir. Tá? Mas dá uma saudade mesmo, mas é isso. Tá bom, meu querido? Então tá, Luciana, um grande beijo. Obrigadão. Eu vou salvar a live e vai ficar no nosso feed, tá? Legal, beijo, então. Beijo, depois vamos fazer uma lá no canal do Easy também, tá? Tá, só tô te esperando, só me avisa. Então tá. Beijão. Tchau, tchau.